Estava a dizer, para não fazeres como o André, estava a falar em cima do micro e eu o senhor tem dias escapar. Às vezes é. Mas não. Manda chuva, manda. Olha, bem precisava de chuva. Se eu mandasse chuva, olha, já tinha que ir. Pois, Tiago Neto, já agora, o único nome que vem lá é Tiago Neto. Eu já fico a saber mais de si, de qualquer maneira. O Padre Henrique já apresentou o relatório do currículo. Síntese dele. Mas pronto, se o Alexandre depois francamente também. Sim, ser aceito. Ser aceito. Então, boa tarde a todos. Depois deste intervalo para almoçar e um descanso, vamos retomar os nossos trabalhos e neste início da nossa tarde vamos ter como primeiro momento esta apresentação do Padre Tiago Neto, que está aqui comigo, ao meu lado, sobre a sedução da fé para uma pastoral da gestação.
Padre Tiago Neto é do Patriarcado, mas apesar de ser aqui muito vizinho nosso, ele nasceu no sítio da Nazaré. Portanto, o Patriarcado gosta de vir aqui até aos nossos lados, então é o nosso vizinho aqui da Diocese. Licenciou-se em Teologia em 2005 pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Em 2015 obteve o segundo grau canónico pela mesma universidade com a tese Catequese no contexto pastoral de gestação. Estudo exploratório do modelo emergente. E é precisamente nesse campo que ele nos vai falar hoje, aqui neste início da nossa tarde. Atualmente está a desenvolver-se um projeto de dissertação de doutoramento em Teologia Prática. Desenvolve também parte da sua reflexão teológica no âmbito catequético, leciona catequética no ano pastoral do Seminário Maior de Lisboa e é diretor do Secretariado do Islâmico de Catequese de Lisboa e pároco de 4 paróquias, onde está mais alguns bons doutores, não é? Não está sozinho, por isso é que ele consegue estar aqui hoje todos. Bom, obrigado pela sua presença, vamos tentar escutá-lo neste início da nossa tarde. Muito boa tarde a todos, muito boa tarde, as boas-vindas a todos a este congresso e também, de alguma forma, agradecer o convite que foi feito nesta tarde para estar aqui e também agradecer em nome pessoal ao Sr. António também esta iniciativa que me parece muito interessante em termos daquilo que é impulsar o coração de uma igreja diocesana, sobretudo nos 100 anos de sua restauração. Olhando um bocadinho para os objetivos que presidem a estas jornadas, nos objetivos versa sobre a definição do perfil das comunidades cristãs no século XXI. Portanto, é um dos objetivos que aparece na formulação destas jornadas, que é extraído da Carta Pastoral publicada a propósito desta iniciativa deste ano jubilar. E, em primeiro lugar, olhando para aquilo que é o rosto, o perfil das comunidades cristãs atuais, sobretudo naquilo que é a sua vertente paroquial, nós constatamos aquilo que são fatores de grande criatividade, grande inventividade, ou seja, as comunidades vão desenvolvendo esforços para tornar presente o Evangelho. Se olharmos para aquilo que é a dinamização missionária das paróquias, aquilo que de alguma forma diz respeito à pedagogia de acolhimento com que as comunidades também vão procurando estar no seu meio, aquilo que são também iniciativas referentes à dedicação aos mais frágeis, ou seja, tudo aquilo que é a nossa prática pastoral, nós temos que, de alguma forma, valorizar aquilo que é o aspecto positivo das nossas práticas e das tentativas que nós temos para fazer face aos desafios, em primeiro lugar. Agora, sabemos que, na forma como nós abordamos a nossa prática pastoral e a forma com que olhamos a realidade, muitas vezes aquilo que são os aspectos negativos parecem suplantar, parecem ofuscar aquilo que bom acontece. E, partindo daquilo que é uma análise comum, não é? Nós podemos valorizar e, de alguma forma, destacar aquilo que é a predominância do modelo territorial, a acentuação da dimensão sacramental, a fragilidade dos sistemas de iniciação cristã, a abandonada dos jovens, o envelhecimento dos cristãos praticantes, a redução do número de sacerdotes, aquilo que são retornos de integralismos religiosos e de práticas que muitos pensavam que já não voltariam, aquilo que é também necessário o empenho dos batizados na promoção da consciência missionária das comunidades. Bom, parece que muitas vezes aquilo que são os diagnósticos negativos ou que apontam para aspectos negativos tendem a suplantar, tendem a iluminar o que bom acontece. Esta é a primeira nota introdutória que eu gostava de dizer nesta tarde. Por outro lado, nós, quando assistimos à forma como as pessoas hoje em dia se relacionam com o religioso, com o universo das religiões e com o universo das práticas, nós encontramos formas muito diferenciadas de aproximação ao fenómeno religioso. Agora, é muito interessante que nós, quando pensamos na sociedade portuguesa, por exemplo, a forma como as pessoas compõem a sua identidade religiosa ou espiritual, podemos dizer assim, muitas vezes
a esta dicotomia entre o religioso e o espiritual, as pessoas vão, de alguma forma, buscar aquilo que é o património comum da fé, elementos para compor a sua identidade espiritual. E muitas vezes em momentos de crise, momentos de passagem, momentos de grande questionamento acerca da vida e da existência, que essas tradições religiosas funcionam como recurso para compor novas identidades diferentes. Embora nós conheçamos aquilo que são os aspectos positivos, os dinamismos criativos, não é? E se nós, de alguma forma, fizermos um inquérito àquilo que são as práticas comunitárias nas nossas paróquias, as paróquias não se cansam de produzir, não se cansam de trabalhar, não se cansam de dinamizar aquilo que é a sua vocação. De modo geral, isto acontece e é bom que o digamos, independentemente daquilo que são momentos mais crise ou maior fragilidade. Agora, nós quando pensamos naquilo que é o perfil das comunidades cristãs no futuro, nós temos dificuldade em perceber isso como um modelo aplicado e aplicável a todos. Ou seja, não há um modelo paroquial, não há um modelo comunitário que de alguma forma possa ser aplicado a todas as realidades eclesiais e humanas. Mesmo aquilo que são reflexões sobre a realidade paroquial, quando se fala de unidades pastorais, ou recentemente de colégios de paróquias, ou outras nomenclaturas nesta área, nós temos dificuldade em perceber como é que isso se pode realizar, concretizar, e muitas vezes damos conta de que essas nomenclaturas ou esses chavões mais não fazem do que reproduzir numa escala global o que antes processava numa escala mais pequena, ou seja, a paróquia, com os seus limites, com a sua atividade ligada a uma igreja, a um pároco, a uma realidade social, podemos dizer, homogénea. De facto, nós, quando pensamos na paróquia, em aquilo que é o perfil das comunidades no futuro, nós temos muita dificuldade em encontrar uma resposta inequívoca sobre como é que são. Sob este ponto de vista, nós podemos dizer que a expressão pastoral de estação não significa um modelo pastoral que se acrescenta a outro modelo existente. A pastoral de estação, sem esta expressão, já vou depois explicar um bocadinho melhor em que ela consiste, não é um modelo pastoral que, de alguma forma, se vem acrescentar a outros modelos. Mas pode ser entendida como o exercício ou a encarnação da pastoralidade cristã. Tal como nós a entendemos segundo o Evangelho, segundo a ação de Jesus, e segundo aquilo que o Vaticano II, o Concílio Vaticano II, definiu como exercício da pastoralidade, sobretudo a partir do discurso inaugural do Concílio, o Papa João XXIII. E por isso, de alguma forma, a pastoral de gestação entende-se como um processo atualizado, localizado, de discernimento evangélico. Se quisermos, uma atitude espiritual ajustada a cada tempo e a cada situação. Ou seja, em cada tempo e em cada situação, a Igreja é chamada a este exercício de descobrir como é que pode nascer a fé, como é que Deus faz nascer a fé, como é que Deus gera a sua vida. E é interessante que antes deste tópico da pastoral de estação apareça no título da comunicação, como foi proposta, a sedução da fé. E andei um bocadinho à procura desta palavra, sedução, e encontrei alguns escritos de um sociólogo francês, de Lipovetsky, que tem um livro em português traduzido que se chama Era do Vazio, um livro já da década de 80, mas no qual ele se refere à categoria da sedução para descrever os processos de configuração social daquilo que são as sociedades hipermodernas, pós-modernas, nas nomenclaturas que nós queremos dar. E, de facto, ele fala de uma transição daquilo que eram as sociedades disciplinares, ou sociedades em que as disciplinas regiam um bocadinho a cultura e a sociedade, para aquilo que é uma sociedade flexível, assente na informação e na estimulação das necessidades.
De facto, nós estamos nesta sociedade em que o indivíduo, a pessoa, quer ver satisfeitas as suas necessidades. E as instituições, mais do que dizerem aquilo que o indivíduo deve ser, como que se modelam às necessidades do indivíduo. É interessante esta conjugação que ele faz entre o avanço daquilo que é o poder de sedução e aquilo que é o avanço da centralidade do indivíduo na sociedade. Ele fala de uma sedução non-stop. É um dos títulos. De alguma forma, é um processo que tende a regular o consumo, as organizações, a informação, a educação e os costumes. É interessante que num dos textos sobre isto, ele tem uma explicaçãozinha acerca daquilo que é a reforma católica, dizendo que um grande processo massificado de sedução foi a arte barroca. Ou seja, a forma como foram construídas as igrejas, os edifícios com toda a arte e toda a beleza, tinha como objetivo seduzir. É interessante esta nota. Este autor, no fundo, se refere para falar deste processo de massificação de sedução, claro, num contexto diferente daquele que existe atualmente. Então, podemos dizer que todos os horizontes da vida em sociedade estão marcados pela sedução. A economia, a política, a religião, tudo aquilo que existe neste mundo, de alguma forma, ou todas as instâncias estão reguladas pela sedução e produzem estratégias alargadas de sedução. Por isso, neste sentido, a sedução já não se situa no campo privado. A sedução como relação amorosa ou ligada ao campo do erotismo, nem tem propriamente um sentido negativo. A sedução como ser enganado, como mal, como ser pervertido. Mas a sedução acontece como o lugar onde se realiza o ser humano, podemos dizer, o lugar positivo. Portanto, citando Lipovetsky, a sedução é ser agradavelmente afetado. Ou seja, a sedução coincide com aquilo que é a realização dos próprios desejos. Ser seduzido significa, de alguma forma, em que o ser humano controla aquilo que é o seu poder de ser seduzido. É muito interessante este aspecto. Embora nós conheçamos aquilo que são estratégias alargadas e massificadas de sedução, sobretudo se olharmos para aquilo que é o mundo da moda, o mundo do consumo, toda a gente consome igual, toda a gente veste igual, mas esta massificação faz-se com base naquilo que é o princípio da liberdade de escolha. Embora eu possa não ter tido liberdade de escolher, eu faço uma opção com base naquilo que é uma opção pessoal e digo que fui eu que escolhi. De alguma forma, assim podemos caracterizar esta sociedade de sedução. No entanto, este autor, falando daquilo que é a pós-modernidade, ou ele refere-se a esta expressão, refere que esta apoteose da sedução origina uma sensação de saciedade e de estagnação. Há um outro autor que fala de uma sociedade do cansaço. Ou seja, esta estagnação, este cansaço, esta saciedade, faz com que o ser humano não tenha mais quase capacidade de colher de novo. Faz com que o ser humano não seja capaz mais de desejar, ou seja, de ter desejo. E aqui, claro, fui ler aqui ao Dom José Tolentino, no retiro pregou ao Papa, diz que o nosso tempo explora e promove um desejo em deriva. Um desejo assim é estéril, porque é o desejo pelo desejo, apenas nos prende ao labirinto em satisfação. Portanto, esta citação aparece nesse livro do Papa Dom José Tolentino, neste caso, agora o Bispo. Então, neste sentido, olhando para aquilo que é este poder de sedução, de alguma forma centrado no indivíduo, nós podemos dizer que, do ponto de vista da fé cristã, se torna imperioso desenvolver uma mistiologia do desejo e da sedução. Ou seja, nós temos que ensinar a desejar, nós temos que ensinar a ser seduzido. Entendida, se quisermos, como um desejo de ter desejo.
um desejo de se desejar, como atração para o humano, para o criado, mas também para o belo, para o justo e para o bem. E por isso, nós, ao recuperarmos aquilo que é o sentido antropológico de que o homem é capaz de Deus, que o homem tem uma predisposição natural a Deus, não mais podemos afirmar como uma necessidade. Ainda existe o André François, um catequeta e teólogo belga, que se refere à não necessidade de Deus para uma vida justa e feliz. Deus é não necessário para que se possa ter uma vida com sentido. E no fundo é isto que dizem as pessoas. Deus não é necessário para que eu tenha uma vida com sentido. De facto, no passado, nós sabemos que Deus aparecia como necessário à vida e à sociedade. Sem Deus, como é que se organizava a sociedade, a vida, a família? Como era? Deus era estritamente necessário. Atualmente, Deus é descartável. Deus é não necessário para a vida. E falando um bocadinho desta realidade do desejo, André François elabora aquilo que podemos dizer é uma pedagogia do desejo, algumas notas sobre como é que nós podemos dinamizar aquilo que é esta pedagogia do desejo. Em primeiro lugar, refere-se ao sentido aristotélico do desejo, ou seja, como força motriz, como força dinamizadora. Ou seja, o desejo como uma força que me faz avançar, que me faz caminhar. Em segundo lugar, diz que é importante nós valorizarmos o desejo, ou seja, o que é bom desejar. E nós fomos para aquilo que é a tradição cristã, a forma como tantas vezes nós lidamos com o desejo, temos muito a pensar sobre isto. Muitas vezes a nossa forma de pensar e de agir é uma castração do desejo. É bom desejar. É desejável que se deseja. E, de facto, uma das crises atuais é, de facto, essa realidade das pessoas não desejarem. É indiferente ser assim ou ser assado. Como é que vais? Inclina-se os ombros. Se falamos com os jovens, com os adolescentes, às vezes a vida deles é uma inclinação de ombros. Porquê? Porque não foram iniciados nesta área de desejo. No entanto, nós sabemos, em terceiro aspecto, em terceiro lugar, que é necessário educar o desejo. Ou seja, não é só bom desejar, não é só encontrar no desejo uma força que nos leva para a frente, que nos faz caminhar, mas é essencial nós educarmos o desejo. E, de alguma forma, nós experimentamos todos que muitas vezes o desejo é confundido com o instinto. E uma das dificuldades que nós temos ao falar do desejo é esta identificação entre instinto e desejo. E de alguma forma, quando falamos daquilo que é uma pedagogia do desejo, nós somos chamados a introduzir nesta realidade do ser desejável a dimensão da falta, a dimensão da carência, a dimensão daquilo que nós ainda não temos. Isto é muito difícil numa sociedade em que temos tudo, em que tudo é dado, em que tudo é satisfeito. Como é que se pode falar de um desejo quando temos tudo, quando somos associados permanentemente? Mas, de facto, do ponto de vista cristão, nós somos chamados a fazer experimentar um desejo como falta e como carência. E desenvolver uma pedagogia que abra a pessoa a conteúdos e horizontes maiores do que aquilo que ela conhece, do que aquilo que ela já experimentou, ou seja, conteúdos com os quais ela se possa identificar, se assim quiser, e queira desejar. Cito aqui o Paulo Ricardo, que diz que o desejo tem de ser experimentado no presente como falta e além. Como aquilo que nos falta, mas como aquilo que nos dinamiza, como força motora para algo mais. E sabemos que isto responde ao caráter tensional do cristianismo, entre aquilo que nós já vivemos, aquilo que nós esperamos,
entre o futuro que nós desejamos e o presente que tenta antecipar. E falando um bocadinho desta realidade, esta distinção entre instinto e desejo, o Marcel Gauchet fala de uma distinção entre naturalismo e humanismo. Nossa cultura, nossa sociedade, muitas vezes damos conta de que o ser humano se reduz àquilo que é natural, ao desenvolvimento espontâneo, se quiser desenvolvimento selvagem. Portanto, o homem é isto. O homem está, de alguma forma, sujeito àquilo que é a sua própria natureza. Mas educar o desejo significa, de alguma forma, humanizá-lo, ou seja, desenvolver a pessoa pelo encontro com o outro. E, no fundo, educar o desejo significa perceber o direito e o dever daquilo que é o lugar do outro e dar espaço na minha vida. Depois, também um bocadinho recorrendo aos advérbios ou adjetivos, se quisermos, com que André Faucion fala de Deus. André Faucion diz que Deus aparece aos olhos dos nossos contemporâneos como indemonstrável, inacreditável, insuportável, indecifrável e inqualificável. São estes os adjetivos com que Deus aparece aos olhos dos nossos contemporâneos. E, no fundo, nós somos convidados, então, a apresentar, a tornar presente, a despertar o desejo de Deus. É interessante que nós, nesta situação, estamos numa situação muito diferente daquela que encontramos na tradição judaico-cristã, em que o desejo de Deus se entende como uma saudade de algo que já foi experimentado, ou como uma revisão de vida a partir de um passado mais ou menos turbulento ou não. A sede de Deus acontece a quem já saboreou Deus. Nós, neste momento, não temos esse background. Nós somos chamados a despertar o desejo de Deus a quem nunca o desejou, nunca o experimentou. Se quisermos servir-nos aqui da expressão dos Atos dos Apóstolos, o discurso de Paulo no Areópago, somos chamados a anunciar um desejo desconhecido. Aquele que desejais sem o desejar, é esse que os convidamos a desejar. Paulo diz o verbo conhecer, nós podemos utilizar o verbo desejar. Então, entrando agora naquilo que é a pastoral de gestação, propriamente dita, nós vemos que o anúncio do Deus desejável encontra naquilo que é a metáfora generativa. E aqui é importante alguma clarificação de linguagem, não é? Nós falamos pastoral de gestação, no sentido daquilo que se refere ao gerar, processo de gestação de uma vida que é gerada, mas também podemos falar daquilo que é uma vertente mais generativa, ou curativa, ou paliativa, se quisermos. Esta palavra, em francês, l'engendrement, significa a gestação, o ser gerado, mas também, por exemplo, em Itália, utiliza-se muito esta metáfora generativa. Podemos, de alguma forma, e vamos um bocadinho perceber o que é que isto significa. Então, como é que se chega a esta metáfora da gestação? A partir de uma parábola que alguns já devem conhecer, outros a primeira vez, o André Faucion ouviu de um diácono francês uma história referente a um furacão que houve no norte de França em 1959. Um furacão que deu cabo na floresta, portanto foi tudo devastado. E o que é que se faz a seguir isso? Se não houver, neste caso não houve vítimas humanas, portanto o que se fez foi limpar a floresta e tentar arborizar de novo a floresta. Pensa-se qual é a melhor forma de voltar a plantar árvores, espécies vegetais naquela floresta. Lá fizeram os planos, os técnicos lá fizeram o que tinham a fazer, a melhor solução possível e imaginária. Quando chegaram ao momento de pôr em prática os seus planos, verificaram que a natureza se tinha antecipado.
Ou seja, havia espécies vegetais que tinham nascido. E essas espécies vegetais eram diferentes daquelas que estavam na floresta, quando foi o furacão, e diferentes daquelas que eles tinham pensado em plantar na floresta. Então, mudaram a sua atitude. Em vez de uma atitude de uma intervenção direta na floresta, eles terem uma atitude de acompanhamento de um processo de regeneração natural. Portanto, a Evolução pega nesta parábola para dizer que com a Igreja, nos últimos tempos, acontece e está a acontecer o mesmo. Há um grande furacão que deu cabo na floresta, podemos dizer assim. Podemos dizer um modelo tradicional que nós todos conhecemos e que herdamos e do qual vivemos. Mas é preciso reconhecer que este furacão não é uma catástrofe. É uma oportunidade. Não para pensar a floresta como nós a imaginamos, como nós queremos que ela seja, mas acompanhar aquilo que Deus quer que ela seja. E neste sentido, é importante não ser a tentação de voltar à floresta antiga. Há muitos que, diante da catástrofe, o que querem é voltar à floresta antiga. Então, a partir de um bocadinho desta imagem, nós somos convidados a perceber que há um processo de regeneração da fé, do qual nós não somos donos, não somos mestres. Ou seja, Deus, o seu Espírito, trabalha nas consciências do mundo, como ouvimos já hoje tantas vezes. O Espírito de Deus tem poder para fazer nascer novas plantas, para poder gerar a fé. Por isso, existe em nós uma atitude de acompanhamento daquilo que Deus faz nascer. Isso implica também a capacidade de nós morrermos para determinadas formas de viver o cristianismo. O fim de certas expressões do cristianismo não é o fim do cristianismo. Por exemplo, ouvimos isso de manhã, não é? Portanto, diversos meios através dos quais se vive fé, se eles acabarem, não é o fim do cristianismo. E por isso podemos dizer que uma igreja adulta, uma comunidade adulta, é uma comunidade que é capaz de morrer para dar espaço àquilo que Deus faz nascer. Podemos dizer que, neste sentido, ainda retomando um bocadinho a imagem do Marcel Boucher, a pastoral de estação não se entende neste âmbito, é importante clarificar isso, como uma pastoral de geração espontânea. Não significa um naturalismo sem mais. Significa, se quisermos, aquilo que é um processo de acompanhamento e desenvolvimento da fé que Deus faz nascer e que nós somos chamados a acompanhar em relação com aquilo que é a tradição da fé. Portanto, não é um processo natural sem mais, espontâneo, selvagem, mas nós somos chamados a acalentar, a potenciar, a acompanhar aquilo que Deus faz nascer. E quando falamos de pastoral de estação, falamos sobretudo de dois livros, um publicado em português, que se chama Uma Nova Oportunidade para o Evangelho, e outro, tem como título Passar de Evangelho, ou seja, Passadores do Evangelho, é assim a tradução portuguesa. No fundo apresentam diversos, não são livros teóricos sobre uma teoria bonita, neste sentido. Não são livros teóricos no sentido de apresentar uma teoria. Mas são livros que apresentam reflexões sobre a prática eclesial e sobre este espírito de abordar aquilo que é a vida em igreja, a vida em comunidade. E, portanto, podemos dizer que todos esses textos partem de um princípio fundamental, que é uma leitura teológica das transformações ocorridas nos últimos tempos na relação com a fé. E, sobretudo, a situação das comunidades católicas no contexto europeu. E, portanto, não se fala de crise
não se fala de dissipação de poder, fala sim de oportunidade. O tempo atual como oportunidade para que Deus possa agir, que Deus possa fazer. E neste sentido, pastoral de estação, na definição de Philippe Bach, que é um jesuíta belga muito ligado a esta pastoral, define pastoral de estação como uma maneira de estar em relação, uma maneira de agir inspiradas pelo Evangelho. Uma maneira de estar, é uma maneira de proceder, de estar em relação e de agir inspiradas pelo Evangelho, que permitem a Deus gerar pessoas à sua própria vida. Portanto, de alguma forma, estamos aqui numa vertente muito prática daquilo que é um estilo, uma forma de estar na vida, uma forma de estar na relação com a sociedade. E assim, gostava agora de destacar 4 aspectos diretamente para isso. O primeiro é suscitar a vida. O segundo, referir-nos à conversão missionária da Igreja. O terceiro, a centralidade das Escrituras. E o quarto, a comunidade cristã e o ministério presbiteral como ambientes gestativos. Quando nós falamos do pastoral de estação, falamos de uma coisa que é natural. É que a fé nasce como nasce a vida. Ou seja, a forma como nós crescemos, nos desenvolvemos, coincide com a forma como nasce a fé. E se quisermos, a pastoral tem como finalidade gerar a vida de Deus. É assim que nós vivemos neste último milénio. O modelo pastoral construído neste último milénio tem como objetivo gerar os cristãos à vida de Deus, por uma ativa dos sacramentos. E nós temos que agradecer a Deus este ambiente eclesial onde nós vivemos, onde nós nos sustentamos, onde nós aprendemos a viver na fé, na caridade e a viver para a esperança. Temos que valorizar isso, ou seja, não podemos chamar e dizer que este modelo não serve. Não, serve. Não serve para todos. Serve para aquilo que são os cristãos empenhados, os cristãos que estão numa comunidade, aquilo que são, se quisermos, como outrora chamou o cardeal Damils, são as rosas do nosso canteiro. Mas será que nós não podemos contentar-nos só com as rosas do nosso canteiro, por mais belas que estejam? Ou seja, há todo um jardim, toda uma floresta a nascer, nós temos que acompanhar. E por isso, o pastoral de estação significa esta realidade de dar vida, suscitar vida, sobretudo onde a vida é ameaçada, onde a vida é frágil, onde a vida não é vida. O sinal de maturidade de uma comunidade cristã é estar lá, onde a vida está ameaçada, onde a vida é precária, onde a vida tantas vezes não é vida. Se nós falarmos daquilo que é o espírito com que as nossas comunidades chegam aos lugares da não-vida, às vezes é-nos difícil entender como é que podemos chegar a esta conversão. Por outro lado, é interessante, só como tópico, nós referirmos à expressão da vida naquilo que é um equilíbrio entre masculino e feminino. Sobretudo no momento em que estamos a viver, em que há uma crise do masculino na Igreja, nós temos que pensar porque é que nós defendemos uma antropologia atual, homem e mulher, porque é que tantas vezes aquilo que nós dizemos que faz nascer a fé aparece de forma monoparental. Vamos pensar nisto. Isto é uma questão que nos leva muito longe, mas de qualquer modo, muitas vezes as figuras da Igreja aparecem como monoparentalidade, não aparecem na conjugação entre feminino e masculino. Só isso é que faz justação, só isso é que dá vida. Em segundo lugar, a conversão missionária da Igreja. Já aqui foi muitas vezes esta manhã falado e irá-se falar daquilo que é a conversão missionária. E aqui cito o número 11 do Evangelho Gaudium,
de alguma forma, recupera aquilo que são as instituições fundamentais dos capítulos da Lumen Gentium. Começando por referir que a Igreja existe para evangelizar, ou seja, é dever da Igreja evangelizar, dando aqui a Evangelho Anunciandi, diz-se que este sujeito de evangelização, porém, é mais que uma instituição orgânica e hierárquica. Capítulo 3 da Lumen Gentium. É antes de tudo um povo que peregrina para Deus, capítulo 2, e trata certamente do mistério que inclui as raízes na Trindade, mas tem a sua comprovação histórica num povo peregrino e evangelizador, sempre transcende lá necessária expressão institucional. Aqui, capítulo 1 da Lumen Gentium, mistério da Igreja. De alguma forma, vemos que a conversão missionária se torna um desafio inadiável para a nossa realidade eclesial. E quando falamos daquilo que é a pastoral de estação, nós não falamos, se quisermos, de uma crítica sem mais às instituições. É claro que é necessária a conversão das instituições, a conversão daquilo que existe na Igreja. Isso significa um espírito que anima as instituições, um espírito que anima as pessoas, um espírito que está presente na forma como agimos. E por isso, nós sabemos que a missão não constitui uma atividade à parte daquilo que é a vida da Igreja, mas a missão configura todo o ser eclesial. Ou seja, não vou aqui estar a dizer mais coisas sobre isto, já falámos, mas de qualquer modo, a conversão missionária como uma realidade essencial e fundamental. E é interessante, nós podemos pensar naquilo que é a realidade das nossas comunidades. De facto, há uma comunidade cristã quando toda a comunidade, toda a pessoa se entende como sujeito missionário. Se nós de alguma forma pensarmos nisto, podemos dizer, será que existem comunidades cristãs? Será que a nossa comunidade cristã, a nossa paróquia é verdadeiramente isso? Podia dizermos ser? Então, de alguma forma, nesta lógica, se quisermos dizer popular, ou seja, perceber que todo o povo de Deus nesta categoria teológica é sujeito de evangelização, nós damos conta que o Evangelho acontece em todos os lugares, em qualquer circunstância. Por isso, é fundamental que nós encontremos uma teologia do cotidiano, em que nós percebamos que Deus acontece naquilo que é o cotidiano da vida. Ou seja, que nós inventemos o cotidiano, também como disse o Michel Sertolfo, e que encontremos de alguma forma novas formas, novas artes de fazer. Encontrar Deus no cotidiano. Podemos dizer que esta é uma forma que nos pode pôr em dinamismo de conversão missionária. Terceiro aspecto, a centralidade das Escrituras. Quando olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que o nascimento da Igreja se deve a dois fatores fundamentais. Aqui já referidos hoje de manhã, a ação do Espírito Santo e o poder da Palavra de Deus. E a palavra não era uma palavra escrita, mas era uma palavra que circulava no coração do Espírito ditado. E temos de dizer que, no espírito da pastoral de estação, estes autores propõem que o alicerce da vida comunitária não seja mais a paróquia como edifício, a estrutura paroquial, se quisermos, a realidade canónica, mas aquilo que funda a Igreja seja a Escritura. Ou seja, a criação de grupos, a criação de laços à volta da Escritura constitui, de alguma forma, um lugar onde nasce a fé. Isso significa que nós, ao lermos a Escritura, não só encontramos um lugar para nós na Escritura, como realizamos uma espécie de escuta tripartida. Nós na Escritura escutamos Deus que fala, escutamos os outros e o mundo e escutamos a nossa própria consciência. É neste círculo de escuta tripartida que nós, de alguma forma, encontramos uma comunidade e uma pessoa competentes
na ligação da Igreja comum oferecer o tesouro das Escrituras. Podemos dizer que a Escritura é um texto cultural que nós tantas vezes temos dificuldade em oferecer. Mas, por outro lado, para perceber que somos competentes como cristãos, na medida que somos capazes de realizar esta escuta, esta relação entre a vida concreta e a forma como a palavra de Deus ilumina, se pode encarnar na vida das pessoas. É claro que aqui citava a Verbum Domini quando se fala daquilo que é uma animação bíblica toda a pastoral. Último aspecto, falar da comunidade cristã e do ministério presbiteral com ambientes gestativos. No fundo, nós, se olhamos para aquilo que é a vida das nossas comunidades, nós vemos que muitas vezes a nossa vida fica reduzida a muitos eventos. Andamos sempre a inventar, a fazer. Mas, de qualquer modo, as grandes festas e eventos paroquiais não chegam tantas vezes para criar verdadeiras comunidades, verdadeiros ambientes de relações fraternas. Por isso, nós temos que dar preferência não à grande multidão, mas àquilo que é capilar, àquilo que é micro, àquilo que se pode interrelacionar num pequeno grupo. Nós sabemos, já falámos aqui também de movimentos, de facto, a grande aquisição da espiritualidade de certos movimentos é o facto de reunirem e congregarem os cristãos em pequenos grupos. E, de facto, o discernimento fraterno, vivido em conjunto, pode ser um caminho, se quisermos, de nascimento da fé. Se quisermos, de apropriação pessoal da fé, respondendo àquilo que é a necessidade do indivíduo em estar diante da palavra e em tomar posição. E neste sentido, nós, quando falamos da constituição da gênese da Igreja e da gênese comunitária, temos de tentar ouvir este convite que o Cristóvão Teobaldo faz, que é um teólogo também ligado à pastoral de gestação, passarmos uma igreja já constituída a uma igreja em vias de se constituir. Ou seja, a nossa perspectiva não deve ser a partir de uma igreja pré-feita, pré-estabelecida, mas uma igreja que está em gênese, uma igreja que está a nascer, uma igreja que está a constituir. Isso significa trabalhar com o que Deus dá. E aceitar a precariedade, a pequenez dos nossos meios e muitas das nossas comunidades. É por acaso que Jesus vê o reino a acontecer no mesmo estado. Portanto, ver o reino na precariedade, ver o reino na pequenez da nossa vida comunitária, pode ser, de alguma forma, ver a comunidade cristã com ambientes. Quando falamos do ministério sacerdotal, do ministério presbiteral, é interessante que, mesmo alguns traços de folclorização da figura do padre, que hoje em dia nós vamos presenciando, não nos dão uma resposta satisfatória sobre o ministério sacerdotal. E é preciso, de alguma forma, nós vermos profundamente aquilo que são modelos de exercício do ministério. Na prática, aquilo que a realidade pastoral nos tem obrigado é a sermos itinerantes. O padre tem 2 paróquias, 3 paróquias, 4 paróquias ou mais paróquias. Mas muitas vezes este alargamento de competências e tarefas não corresponde a uma reforma da Igreja. Vai acumulando, e pessoas capazes, toma lá mais um. Esse é mais ou menos uma coisa que nós. Agora, sem mérito para quem nos pede. Atenção, às vezes a realidade assim existe. É interessante se nós não nos temos perguntar se um certo ofuscamento da figura do padre, a imagem que nós temos do padre é o padre na paróquia, o padre dono de uma grande empresa religiosa. O padre que está no topo e comanda aquilo que está a acontecer. O facto de nós termos que andar de um lado e do outro obriga-nos a ser itinerantes, a não estar sempre presentes. E a pergunta é se este ofuscamento da figura do padre não é uma
oportunidade para lhe dar um estilo verdadeiramente evangelizador. Não do padre que está na paróquia, não do padre que está, mas não está. Às vezes o padre está, mas não está. Ou seja, muitas vezes, nem sempre aquilo que é uma figura geograficamente localizada, um padre numa paróquia, constitui uma presença do Evangelho. Portanto, há uma forma, aqui, a imagem do passador, aplicada ao ministério sacerdotal, implica aquele que passa, não é? Mas que ao passar realiza o mistério da passagem, que é tornar adultos, dar competências, autorizar. Há uma forma que pode ser uma vista para refletirmos um bocadinho sobre este aspecto, tantas vezes bate à nossa porta, que é o facto não só de não termos um padre como paróquia, mas do padre andar por várias paróquias e, no fundo, recordar aqui o ministério itinerante dos primeiros apóstolos. De facto, as comunidades funcionavam e os apóstolos iam de comunidade em comunidade. Agora, isto significa uma qualidade na passagem. De facto, quando alguém passa por nós e nos marca, não é tantas vezes o tempo que está connosco. É a qualidade da passagem. Neste sentido, é importante também pensar nisto frente ao ministério sacerdotal. Bom, neste sentido, e já em género de conclusão, é importante nós darmos espaço àquilo que é a iniciativa de Deus, que pode suscitar novas formas de viver a fé. E à semelhança do que sucede no Evangelho, a fé não é fruto dos nossos esforços, dos nossos trabalhos, mas da relação que se estabelece entre Deus e cada pessoa. E a nossa atitude, a nossa missão, é tentar criar as melhores condições, as condições favoráveis, porque este é um tempo favorável, para que cada pessoa se possa encontrar com Deus. E mesmo finalizando, quando nós tentamos definir o perfil das comunidades cristãs do século XXI, significa aceitar apaixonadamente o tempo presente como um entre dois. Estamos no entre dois, um tempo que se vai, se despede, diz adeus, mas um outro tempo que chega, que vem, que se anuncia, e que nós não sabemos muito bem quais são os seus contornos. Sabendo que a fé é sempre fruto da iniciativa de Deus e da liberdade da pessoa. O nosso dever é velar pelas condições, e que estou citado na reflexão, velar pelas condições que podem tornar a fé possível, compreensível, praticável e desejável. A pastoral trabalha essas condições. O resto, diz André Poncion, é um assunto da graça de Deus e da liberdade humana. Obrigado. Então temos agora algum tempo para podermos fazer algumas questões. Depois temos escutado o Tiago, certamente que suscitou assim, alguma reflexão quando fomos escutando. Este é o tempo também para podermos aprofundar um outro aspecto que queremos neste momento. Assim, um bocadinho de tempo para podermos assim, fazer algumas questões. Eu sou o Padre Joaquim, dos Missionários do Verbo Divino, e tive a graça também de viver outras realidades eclesiais, quer em África, quer também na América Latina, no Brasil, mais concretamente no Brasil, na cidade de São Paulo. E nestes contextos culturais diferentes, claro que não vamos copiar modelos, mas a Igreja também confrontada com falta de clero, com paróquias enormíssimas, encontrou precisamente uma maneira de ser e de viver a realidade cristã nas pequeninas comunidades eclesiais de base. E até um teólogo que escreveu, Leonardo Boff, escreveu um texto sobre as comunidades eclesiais de base, a Ecclesiogênese, precisamente propondo
esta igreja de pequeninos grupos, de pequeninas comunidades, que se reúnem para escutar a palavra, para lerem a sua vida à luz da palavra de Deus e também para encontrarem solução para os problemas concretos, para se interajudar. Não sei se poderemos aprender alguma coisa com estas realidades, porque eu constato que nós, e é uma questão que eu coloco, se tendo uma igreja cheia, se temos uma comunidade cristã, porque ainda temos muito esta ideia da prática religiosa muitas vezes como uma rotina, ou talvez até como um preceito que recebemos, mas depois quando vamos ao concreto das relações interpessoais, e só existe comunidade, quando há encontro, quando há relações interpessoais, quando eu conheço o outro e sei que, pronto, que eu posso ajudar, então me pode ajudar a mim, e aí acho que temos que aprender também de outras comunhões eclesiais, ou se quisermos, de grupos evangélicos, por aí fora, que se deslocaram precisamente indo ao encontro das pessoas. E pensando, por exemplo, numa pastoral urbana, se o modelo de paróquia que nós temos, se ainda vai ao encontro das necessidades das pessoas. E esta preocupação missionária, não é? De muitas vezes nos contentarmos com aqueles que vêm, já é bom, mas de ficarmos muitas vezes simplesmente nessa prática, na tal, como fala o Papa Francisco, na pastoral de manutenção e de não deste encontro com Jesus, e é uma questão que me coloco como pastor e como padre, se no meu ministério eu ajudo as pessoas a fazerem um encontro pessoal com Jesus, que as leva a apaixonar-se por Ele e a partilhar essa paixão com os outros. Não sei se me fiz entender. Muito obrigado. Dizer duas ou três coisas que parecem importantes. Em primeiro lugar, de facto, essa noção da gente da Igreja é uma noção que vem, não é nova, não é? Vem também muito dessa reflexão feita na América Latina. E, de facto, aquilo que é a concretização da Igreja em pequenas comunidades é uma dimensão presente na vida da Igreja desde há muitas décadas. Neste sentido, é importante valorizar um facto que é o da pastoral de estação, assim chamada, nascer em contextos eclesiais muito diversos do nosso. Portanto, sobretudo centro e norte da Europa, são realidades eclesiais muito mais diversificadas em termos de opção religiosa e onde os avanços da secularização e outros fenómenos são muito mais profundos. E por isso, com maior facilidade se fala lá em pequenos grupos do que nós aqui. Tantas vezes, em grande parte das nossas comunidades, nós temos as igrejas cheias, em muitos contextos e realidades do nosso país, as manifestações religiosas aglomeram muita gente, mas de facto é importante pensarmos nisto não apenas como, nem sei se isso pode acontecer, nem sei se pode pensar assim como uma coisa que nos vai acontecer, não penso que seja assim, mas é importante esta reflexão para irmos dando corpo comunitário àquilo que tantas vezes é difícil de entender como tal, ou seja, darmos espírito àquilo que é de facto a nossa ação pastoral. Isto são duas notas importantes. Pois é interessante que quando nós pensamos um bocadinho aquilo que é a pastoral urbana e a forma como a igreja está, sobretudo nas periferias de grandes cidades, nós encontramos, hoje em dia, sobretudo se pensarmos no centro de Lisboa e Setúbal, que é mais ou menos o que eu conheço assim mais, os movimentos evangélicos são muito presentes nos meios de imigrantes ou nos meios onde há famílias já com tradição, mas de qualquer modo com tradição de estar cá, portanto, africanos ou brasileiros ou outras culturas, mas de facto nós assistimos àquilo que é uma grande diversificação do mercado religioso e tantas vezes em termos de ação pastoral nós continuamos com as nossas paróquias e muitas vezes com o dinamismo missionário, mas com dificuldade tantas vezes em chegar àquilo que são as novas gerações. Interessante, no outro dia tive
Temos lá um retiro de jovens que foi em Setúbal, para uma pequena comunidade na Diocese, de brasileiros, há um rapaz que estudou lá na Católica, em Teologia, depois, com o seminarista, fizemos lá um retiro de jovens. E depois, a seguir ao jantar, fomos lá para uma rua, onde os brasileiros têm lá assim, uma espécie de resto de chão, e o que se fez foi para ali, cantar, animar, portanto, no meio da rua. Portanto, é uma espécie de encontro da comunidade brasileira, mas é uma forma deles também encontrarem alguma identidade naquilo que é a sua expressão de fé. Agora, por exemplo, nós fomos, os feministas aqui estudam no Seminário dos Olivais. Há lá um convento perto do Seminário dos Olivais, na rua do convento há um convento e há mais 2 igrejas protestantes, por exemplo. Ou seja, nós de facto assistimos a uma grande diversidade daquilo que é a oferta religiosa e tantas vezes temos dificuldade em propor às novas gerações, sobretudo em ambientes mais periféricos, aquilo que é a proposta cristã. É claro, não estamos a pensar na elite, porque a elite tem sempre uma proposta, mas naquilo que são comunidades de imigrantes, seja de primeira ou de segunda ou terceira geração, é difícil nós encontrarmos espaço para aqueles membros. Obrigado. Mais alguma questão? Aqui, mais Augusto. Boa tarde, chamo-me Fernando Valente, sou da paróquia de Santa Catarina da Serra e professor de Educação Moral também, do Colégio São Miguel e Fátima. Uma das partes que eu iria intervir, o Padre Joaquim já falou, não vou adiantar muito, também estudei no Brasil e numa realidade das favelas também, do trabalho pastoral, das comunidades de base, etc. Não vou tocar nesse assunto porque ele já referiu muito bem. Queria só acrescentar, e uma vez que trabalho com jovens, e sabemos que estamos também no sínodo de jovens, e estes dias ouvia na Rádio Renascença uma entrevista com um dos 3 jovens de Portugal que esteve na preparação deste sínodo, e uma das coisas que ele referia, e também que vê como futuro e que é necessário, e que talvez está a falhar um pouco no nosso contexto sobre o europeu e Portugal, das nossas comunidades, na parte da igreja, que somos cada um de nós também, é o acolhimento. E é também a simplicidade e a docilidade. E eu acho que estas coisas deviam ser acrescentadas no nosso trabalho pastoral e nas nossas comunidades. E os seus padres me desculpem, mas por vezes este corre, e foi dito há bocadinho, hoje está-se aqui, não se está, mas às vezes também se falha um bocadinho na questão do acolhimento. E nós sabemos que há pessoas que vêm pela primeira vez, se não são bem acolhidas, então é que nunca mais vêm. Há algum afastamento. São oportunidades, como já foi referido hoje aqui e muito. E eu vou referir, porque é um pároco, ex-pároco, que já faleceu, e eu faço-lhe uma homenagem ao Padre Albino, porque os jovens, ainda hoje referem muito a pessoa dele. Porquê? Por ele saber parar, saber escutar, saber estar. Certamente não foi só ele. Haverá outros assim, felizmente, muitos. Mas foi um padre da nossa diocese. E o exemplo de testemunho é fundamental. E nós, às vezes, complicamos. A igreja é dos pobres, é dos simples. E às vezes complicamos porque fazemos dela uma igreja complicada. E o Papa Francisco, ele próprio, diz que a igreja tem que ser dos simples, tem que ser o sair à rua, ao encontro daqueles que mais precisam, que mais necessitam. Eu bato a mão em mim, porque às tantas também peco nisso. E é um motivo também para refletir. O que é certo, e eu termino, como agir de conclusão, e é isto que os jovens nos pedem, pelo menos nos diálogos que vamos tendo, é a simplicidade, é o acolhimento, é o ser fácil. E a linguagem, já foi hoje referida aqui, uma linguagem mais jovem. Obrigado. Vamos fazer aqui então a questão para o Augusto. Tem uma questão para fazer. Não sei se mais alguém tem. Juntávamos todas as questões para responder no fim.
É um aspecto que eu gostava de perguntar ao Padre Tiago. Nesta parte final da sua intervenção, falou de 4 aspectos e um deles foi da importância da palavra como fundamento da comunidade nesta forma de ser e estar na pastoral da gestação. Eu perguntava, até porque, tendo em conta o que somos e de onde vimos, qual o lugar, o espaço da dimensão sacramental da vida cristã. A questão é muito simples desta. Obrigado. Uma questão ali ao João. Não sei se mais alguém tem alguma questão, senão encerramos por aqui com as questões. Boa tarde. Então eu pegava aqui nos 2 pontos, aquela divisão que fiz entre a igreja monoparental, em que só tinha o pai e não tinha a mãe, e o eventual novo papel do padre, e tocava um pouco no que se falava ali da realidade brasileira das comunidades de base, e perguntava um pouco daquilo que se faz, seja em Portugal já, ou nessa realidade da Europa Central e do Norte, que conheço um pouco melhor, o que é que já vem acontecendo nas dioceses. Eu conheço a realidade dos jesuítas, do movimento da mensagem de Fátima e das escravas, em que existem as tais pequenas comunidades, em que existem as CBX, as comunidades da ACI, as famílias de Nossa Senhora. O que é que já existe nas dioceses em concreto que surge de novo? Não em forma de movimento, não dependendo obrigatoriamente dos padres, se é que existe, e como é que se sente este levantar eventual, levantar do papel das diaconisas, conforme era falado no Concílio de Calcedónia, que pode vir a ser tema, e não só das diaconisas, mas dos leigos a tomarem papel. Então, eu faço só uma questão só para também poder fazer um privilégio de estar na mesa. Eu só queria para poder especificar um bocadinho mais aquilo que falaste sobre o passador. Porque é uma palavra que às vezes surge relacionada com outras coisas. Mas aqui relacionada precisamente com os presbíteros, falaste dos presbíteros. Mas talvez, se calhar, um bocadinho mais alargado aqui este papel deste passador e um bocadinho alargado neste sentido mais, não apenas é o Ministério Ordenado. Podias falar um bocadinho sobre isso. Eu tenho aqui muitas coisas, mas falando um bocadinho sobre o acolhimento, primeiro tópico, é importante que nós compreendamos que acolher não significa estar à espera de quem chega. Às vezes, quando falamos de acolhimento, no pastoral de acolhimento, eu só muito quando a gente vai a um país protestante, não é? Tem sempre uma senhora a sorrir à porta da igreja. Com um grande sorriso, e achamos que isso é que é acolhimento. Também pode ser. Muitas vezes, quando as pessoas procuram na igreja, têm dificuldades e serem acolhidas. Mas, no fundo, quando nós falamos daquilo que é a encarnação do estilo pastoral de Jesus, acolher significa deixar-se acolher por aquele que está à minha frente. E não estar à espera que venham. Muitas vezes, quando nós temos o imaginário da igreja como estação de serviço, que é isso que acontece na parte das nossas paróquias, são estações de serviço religiosas, nós temos um profissional que responde a todas as dúvidas, pode acolher bem ou mal, mas a nossa visão do acolhimento, muitas vezes, é alguém que está ali para receber bem as pessoas. Isso pode ser um bom acolhimento, mas o acolhimento não significa só isso. Não é? Muitas vezes a nossa perspectiva é a seguinte: vem cá porque eu tenho uma coisa boa para te dar. Tu estás a precisar de mim e eu tenho alguma coisa para te dar. Não é? Muitas vezes, naquilo que é a forma do nosso diálogo pastoral com as pessoas que às vezes não sabem o que é que vêm pedir, se vêm pedir um batismo, se vêm pedir uma falação, se vêm pedir, não sabem o que é que vêm pedir. E a gente às vezes mata qualquer possibilidade de encontro com Deus. É deixar-se acolher naquilo que vem e naquilo que encontramos. Sem esta presunção de sermos profissionais, não é? Do acolhimento.
Isto é importante destacar. De facto, imaginar a igreja como um sítio onde se vai para pedir um serviço é um modelo que existe e precisamos de fazer, claro, mas não é o ponto central da nossa missão, penso eu, neste momento. É trabalhar a saída, não a entrada dos outros. Não é? Quando eu falo de igreja de saída, não significa dizer que os outros venham, mas nós é que estamos em dinamismo de saída. Vamos dizer isto. Depois, referindo aqui estas duas perguntas acerca da centralidade da palavra, é interessante nós, quando nós falamos da centralidade da Bíblia, da palavra de Deus, a nossa Bíblia, muitas vezes falamos em cursos bíblico-teológicos, em ensinamentos sobre a Bíblia, ou qualquer coisa de estudo, não é? Mas uma das experiências, ou seja, todos estes autores da pastoral, a maioria deles são jesuítas, que falam de sua experiência, muitas vezes a partir daquilo que é o acompanhamento dos jovens, o acompanhamento dos grupos que têm. Também é preciso salvaguardar e enquadrar isto nessa realidade eclesial, que não é toda a realidade eclesial. Não é? É preciso ter isso consciente. Mas aquilo que é o lugar da Bíblia é devolver o texto às pessoas, ou seja, acreditar que o Espírito Santo trabalha naquilo que é a consciência de cada um. E cada um, na relação com o texto bíblico, pode encontrar um lugar. Encontrar um lugar no coração das Escrituras. Isto é fundamental. É claro que sabemos, não podemos ficar numa interpretação apenas subjetiva da Escritura, nem a fé da Igreja nos ensina isso. É preciso sempre a régua fidei, não é? De alguma forma é a balança que nos orienta na interpretação da Escritura, mas devolver o texto. Abrir o tesouro das Escrituras parece uma intenção fundamental nesta realidade da pastoral de estação como elemento fundante de uma comunidade, de um grupo que se estabelece à volta da palavra. Agora, isso não significa, de facto, desvalorizar aquilo que é a palavra celebrada, a palavra sacramentalmente presente, aquilo que é a vida da Igreja. Portanto, ou seja, é claro que, por acaso, é interessante que um dos artigos, depois posso ver isso melhor, até posso mandar, um dos artigos que uma homenagem que fizeram ao Père Fonseon é a liturgia como lugar do Deus desejado. Ou seja, a liturgia como lugar do desejo de Deus. Não tive tempo de ler isso, mas está lá na minha lista para ver acerca dessa realidade do desejo. Mas, de qualquer modo, perceber que a palavra aqui não se entende apenas como texto, mas como palavra na sua totalidade, que leva aos sacramentos, e, portanto, aqui também esta relação com a importância que tem na vida da Igreja, na vida dos crentes, na realidade sacramental. Finalmente, esta imagem do passador é interessante, quando a palavra passar em francês significa passador. Eu gosto mais da palavra barqueiro, gosto mais da tradução barqueiro, seja aquele que leva no barco os seus irmãos e os faz passar a outra margem. É interessante esta imagem, bonita, ou seja, com Jesus na barca, não é? Se quisermos, Jesus, o evangelizador, o cristão, leva outros e os faz passar a outra margem. É? E aqui, passadores somos todos, neste sentido, barqueiros. É? Sempre que nós somos capazes de fazer com que uma pessoa faça uma viagem de um lugar ao outro, de uma margem a outra margem, nós estamos a realizar este ministério do barqueiro. Por outro lado, passador tem um sentido também, se quisermos, não, dar a palavra no sentido escondido, não é? O passador é aquele que trabalha na fronteira, na escuridão, aquele que passa. Não é? Esta imagem ligada ao contrabando. Não somos contrabandistas da amor e saudade, mas somos contrabandistas do Evangelho, se quisermos, neste espírito da sociedade em que vivemos. Não é? Ou seja, o Evangelho transmite-se, se quisermos, um contrabando escondido, já de uma afirmação totalmente definida, mas na escuridão, é que nós conseguimos transmitir a imagem. Esta imagem do passador, com esta imagem, com esta referência a um certo contrabando, penso que nos ajuda também a perceber aquilo que é uma situação do
cristianismo numa certa diáspora no conjunto da sociedade em que vivemos. Depois, referente às experiências práticas, podemos falar depois assim. Muito obrigado. Então, agradecemos mais uma vez ao Padre Tiago por ter estado assim connosco e abrir-nos também estes horizontes para esta realidade, para esta pastoral de justiça, que também lança também desafios sempre novos e renovados daquilo que é a nossa ação pastoral. Vamos continuar depois com a transmissão da fé e família. Está previsto para as 16h30 e o intervalo seria de meia hora. Vamos reduzir aqui o intervalo para 20 minutos, pode ser, e pelas